Salve galera, beleza? Vamos que vamos, Jefferson Cleiton na área, se derrubar é pênalti. E aí eu tô primeiramente aqui começando uma nova série do meu canal sobre o Mikhail Tal. Não sei ainda o nome da série, né? Magos de Riga ou qualquer coisa que seja. Tem muita série, muita coisa aí. Mas eu acredito que produzindo meu próprio conteúdo, além de eu aprender mais sobre esse jogador, 8º campeão mundial, e uma das estrelas mais brilhantes, na minha opinião, eu vou, né, ver aí os jogos de torneios dele, né? E aí, tipo assim, para estudar tal, existem livros, existem várias coisas que você pode comprar na internet e tal, né? Mas assim, depois de um tempo na minha vida, eu vi que o universo, ele é uma via de mão dupla. Tudo que você joga, de bom ou de mal, mesmo que você não seja punido, acho que tem alguém, um ser superior, você pode chamar de Deus, para simplificar, que ele é muito mais do que isso. Para mim, Jefferson Cleiton Albuquerque Ferreira, tudo que você faz de bom ou de ruim, eu acho que acaba voltando para você. Então, quando você baixa um filme, quando você baixa um livro, quando você baixa um curso gratuito, ao invés de pagar o preço, porque aquela pessoa teve aquele trabalho para fazer aquilo, tá ligado? E seria muita injustiça, por exemplo, você bem ou mal é roubo, tá ligado? Eu sei que, tipo assim, às vezes quando você baixa um filme, né, no torrent, por exemplo, você assiste aquilo ali, mas aquilo ali custou um dinheiro, né? Os atores, os câmeras, você tá roubando de alguém, entendeu? Eu sei que por mais que você não seja pego nunca, o certo sempre será o certo e o errado será o errado. Eu particularmente já fiz muito isso e existe uma facilidade muito grande se você tiver um bom conhecimento de internet. Praticamente qualquer livro, qualquer vídeo, né, e-book, PDF, você consegue baixar aí em sites. E não é essa a intenção, entendeu? Hoje eu estava na praia com uma garota muito bonita. Ela é magra, é nova, tem um olho verde, tem uns peitões assim. Ela realmente é uma mulher que chama atenção de longe, né? E eu vi uns caras olhando para ela e tal, eu fiquei ao lado dela ali. Eu fiz o seguinte, eu mantive a minha presença e a minha postura, meu rosto sereno, brincando, rindo com ela o tempo inteiro, mas sem encarar ninguém, entendeu? Eu sei que os caras olhavam e tal, até porque eu também já olhei. Quem nunca olhou ninguém na rua, né? Principalmente aqui, Rio de Janeiro, bicho pega. E aí, falei, cara, enquanto estiver só olhando, foda-se, né? O cara não pode vir querer alguma coisa. E aí que eu já vou chegar intervindo, né? Fui fuzileiro naval durante muito tempo e existem várias formas de você abordar antes de tomar alguma providência um pouco mais enérgica. É que você me entende. E uma coisa que eu gostava muito de conversar com um amigo meu é sobre o Nelson Rodrigues. E ele tinha uma frase que dizia assim: não é virtude da mulher feia não trair, tá ligado? É virtude da mulher traída, entendeu? Umas não fazem porque não podem e as outras não fazem porque não querem. Então eu sempre tive essa coisa na minha cabeça, porque, tipo assim, pra você fazer o mal, cara, é muito simples, é muito fácil. Agora, pra você fazer o bem, cara, é complicado, entendeu? Como é que eu posso dizer? É uma parada assim que você vai ter que lutar internamente com você, entendeu? Porque a gente tem o bom e o mal dentro da gente sempre. E aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente sempre tem um diálogo dentro da cabeça da gente, que é a nossa mente, para dizer que não sei o que não sei o que lá. Então acho que uma das primeiras coisas, antes de mudar uma coisa qualquer, você mudar todas as coisas, você ser 100% correto em tudo que você faz. E isso é uma coisa que eu particularmente pretendo melhorar, por exemplo, para minha confissão e meu pecado, e para aproximar de você que está do outro lado. Eu, por exemplo, eu baixei a temporada inteira do Casa do Dragão e assisti, quando na verdade o correto
seria ter visto pela HBO, não é isso? HBO lá. E, sei lá, isso pode repercutir no meu futuro de uma forma negativa. Eu espero que não. Mas não é o correto, entendeu? Então acho que para esse primeiro vídeo, eu queria deixar o seguinte. Não é o final do vídeo, tá? Mas eu queria ter deixado essa reflexão do tipo assim, para você... acho que tem uma frase do Emanuel Lasker, que não existe mentira no xadrez, toda a verdade aparece no tabuleiro, entendeu? Tem até esse lance aí do Hans Niemann, que apareceu e por aí vai. E o que eu posso dizer é o seguinte, cara. Seja verdadeiro primeiro com você mesmo, coloque o seu objetivo onde você quer. Pode ser no xadrez, pode ser fora do xadrez, pode ser de musculação, pode ser numa profissão. Enfim, tenha o seu objetivo. E pague o preço para você chegar lá, entendeu? Faça com amor, faça com carinho, faça com dedicação. Que aí quando as pedras no caminho, você não está correndo uma corrida de 100 metros, você está correndo uma maratona. Então as pedras no caminho são só obstáculos que você vai conseguir contornar com muito mais tranquilidade do que quando você não tem uma meta clara. E aí qualquer pedra no caminho se torna um pedregulho, porque você vai dar muita atenção, vai ficar muito tempo xingando aquilo ali, ao invés de fato seguir o caminho. Então eu estou aqui agora, né? Dito isso, esse desabafo da minha parte, que eu acho que, como diria o Fischer, né? O xadrez é a vida, né? E a vida é o xadrez também, de certa forma. Eu estou aqui no site do Rafael Leitão, que é o grande mestre Rafael, um grande influenciador do YouTube, tem uma página muito boa também, e aqui ele fala grande torneio de xadrez do campeonato soviético. Assim como os brasileiros dominaram no jiu-jitsu durante muitos anos, porque o jiu-jitsu foi do Hélio Gracie, né, daqui, e o futebol, apesar de ser inglês, né, aqui no Brasil, não sei o que aconteceu, que a gente teve Pelé, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar hoje em dia e muitos outros super talentos. Então você pode ver que, tipo assim, para você ganhar um campeonato brasileiro, às vezes é mais difícil que lá fora, né? Hoje em dia nem tanto, que lá fora, principalmente na Europa, tudo de melhor tá lá. Mas voltando aqui pro xadrez, o campeonato soviético de xadrez, e tipo assim, a União Soviética, que hoje é a Rússia, né? Foi, na minha opinião, um dos campeonatos mais charmosos, né, de todos os tempos. E que, assim, ele... Como que eu posso dizer? Foi o campeonato mais forte do mundo daquela época, entendeu? Inclusive uma época de ouro, onde muitos grandes talentos, com muitas inovações, vieram para realmente contribuir para que o xadrez evoluísse e crescesse bastante. Então hoje eu vou abrir aqui, claro que eu vou estudar o Mikhail Tal, que é o meu mestre. Isso é uma coisa que eu vi em muitos e muitos vídeos aí do Rafael Leitão, ele falando, cara, tipo assim, se você é um estilo mais, vamos colocar bem grosso modo mesmo, se você é um estilo mais agressivo, gosta de jogar E4, você pegar um Alekhine, Kasparov, Fischer, hoje em dia Mamediarov, Nakamura, embora hoje em dia, assim, Mikhail Tal, por exemplo, você sabe que David Bronstein, entendeu? Paul Keres também, você sabe que esses caras são o xadrez agressivo. Se você tem um estilo posicional, você pode pegar um Capablanca. Esse é lindo, cara. Esse até eu que sou um cara mais agressivo. Por exemplo, aqui no meu canal eu tenho o curso completo gratuito, se você quiser ver, que não é curso, não deixa de ser um curso. Eu analisando o Paul Morphy, a abertura do Paul Morphy. Claro que hoje em dia a abertura em si evoluiu muito, né? É muita decoreba, muito sistema que os caras usam, né? Sistema contra sistema, antissistema e por aí vai. Mas o xadrez bruto mesmo, as regras deles eu acredito que sejam universais e atemporais. Então, tipo assim, se você mover um peão D, peão dama, um peão rei, tirar o cavalo, tirar o bispo e rocar, 95% do tempo você está certo. E aí esse curso do Paul Morphy tem que dar até uma olhada, que é o xadrez na época romântica, entendeu? Que
se diz o período do romantismo do xadrez, uma época em que todo mundo é caracterizado principalmente pelo sacrifício, ganho de tempo e ataque, entendeu? Para dar mate ao rei. Não tinha esse negócio de pegar uma micro vantagem, aí de repente ganha espaço, troca as peças, ganha um peãozinho ali e aí vai amassando o cara até o final. O que eu quero dizer é que, assim como Karpov foi campeão mundial e um dos maiores da história, Kasparov também foi campeão mundial e talvez até o maior da história. Inclusive tem uma foto do Kasparov e do Karpov aqui, ó. Inclusive tem Tal, Botvinnik bem velhinho, coitado. Kasparov de pé no meio, bem jovem, o jovem Kasparov. Nós temos aqui Anatoly Karpov e Vassili Smyslov. Acho que respectivamente o 5º campeão mundial. Não vou saber. Esse aqui ele foi campeão tantas vezes que fica até difícil qualificá-lo, né? Falar que o Botvinnik foi só 7 vezes campeão, por exemplo. Em 1960, o Tal, ele vira o 8º campeão mundial. 8º e 13º, ó, Kasparov e Tal. Na mesma foto. Pronto, aqui, ó. Na escola de agressiva, a gente tem Kasparov e Tal, que são 2 gigantes do xadrez de um modo geral. Claro que eles jogam de tudo, mas principalmente pelo xadrez de ataque, que é o xadrez que, segundo a minha personalidade, nasci em 15 de abril, Kasparov nasceu em 13 de abril, o ariano, né, o cara impulsivo gosta, entendeu? Gosta de jogar no ataque. E aqui a gente tem Botvinnik, Karpov e Smyslov. Inclusive o livro do Smyslov eu achei muito bom, para você entender um pouco mais sobre estratégia. Karpov nem se fala, ele bebeu muito da fonte do Capablanca, e o Kasparov, no livro dele eu já li, bebeu muito da fonte do Alekhine. E Alekhine Capablanca também foi um dos grandes, como é que eu posso dizer, das grandes rivalidades da história. Assim como muitos anos depois, o Capablanca, por parte da genialidade e do xadrez posicional, né? Grosso modo é isso. E o Alekhine, através do muito estudo e do, né, que é aquele xadrez ciência mesmo. O xadrez ele tem muitas variações. Eu acredito que nenhuma esteja errada dependendo do contexto. Mas assim, o Kasparov representando a escola romântica de xadrez. Eu vou botar esses nomes, né? Vamos dar nome aos bois. O que eu quero dizer com xadrez posicional? Xadrez posicional que o Capablanca fazia muito bem, é que o Botvinnik fazia muito bem, é que o Karpov fazia muito... Não, aqui só tem gigante. E aqui onde... estrelado, né? 5 estrelas aqui. O Smyslov fazia muito bem. Que é aquele xadrez em que ele vai fazer um xadrez sem erro. O Tal dizia que era um xadrez feio. Mas enfim, é um xadrez sem erro, milimetricamente calculado, um xadrez sem muita iniciativa, um xadrez de ganho de espaço e um xadrez onde o cara procura trocar fazer as melhores trocas para as melhores peças e levar para um final seguro onde ele tenha algum tipo de vantagem. Às vezes pode ser um peão ou 2, ou uma vantagem posicional onde ele está amassando. Acho que o maior representante do xadrez posicional que vem na minha cabeça se chama Tigran Petrosyan. O Tigran Petrosyan, claro que todos esses grandes mestres, a gente não vai ser idiota aqui de achar que ele só jogava de um jeito, mas todo mundo tem um determinado estilo que você não pode fugir muito disso, entendeu? O Tigran Petrosyan, na minha opinião, ele foi talvez o maior jogador posicional da história. Toda vez que a gente vê o Petrosyan jogar, ele via aquela coisa. Hoje em dia é o Giri, né? O Giri seria muito igual ao Tigran Petrosyan, aquele cara que empata muito, porque ele não comete erros, ou seja, ele não perde, e se o adversário dele também não comete nenhum erro que ele possa pegar, fica aquele jogo ali, e vai trocando, e ele não tem nada, mas o cara não tem nada, e acaba empatando. Então dá muito empate, né? É aquele xadrez de morno para gelado, vamos por assim dizer. Já do lado romântico, né?
a gente tem... Eu posso colocar o Paul Murphy, que é o maior dos românticos, na minha opinião. Mas assim, trazendo mais... Já que eu coloquei Petrosian, eu vou colocar Mikhail Tal, cara. Mikhail Tal, acho que o maior representante de todos os tempos do xadrez romântico, né? Claro que o Paul Murphy foi o maior dos românticos, mas na era pós-romantismo, né? Nessa era, que eu não sei dizer o nome, mas para cá, dos 13 grandes, desde que o campeonato mundial de xadrez começou aí a ser disputado e, como que eu posso dizer, colocado de uma forma que, tipo assim, desde Steinitz, né? Wilhelm Steinitz foi o primeiro campeão oficial, entendeu? Na época romântica não tinha isso. Teve um match dos dois melhores jogadores do mundo, que seria um mundial, entre o Paul Murphy e o Adolf Anderssen, que também era outro monstro do xadrez romântico, né? Agressivo, que nem ele só, cálculo afiado e coragem, tem que ter bola para você jogar romântico, você vai agressivar mesmo, e é isso. Não tem que ter pudor, não. Tem que ir para cima e voadora no peito. E aí, claro que se eu fosse apontar o maior romântico de todos, eu diria Paul Murphy. Mas pós a era do romantismo, na era já dos campeonatos mundiais, desde Steinitz, né, Lasker, Capablanca, Alekhine, Eötvös, aí vai os outros, Botvinnik, Petrosian, Tal, Spassky, Fischer. Eu devo ter pulado uma galera, depois do Fischer, Karpov, depois Kasparov, depois o Kramnik, enfim, aí veio. Mas nessa era para cá, um pouco mais moderna do xadrez, né, que é quando começou o campeonato mundial, que já mudou muitas vezes, mas é mais ou menos como a gente o conhece hoje, sem dúvida nenhuma, o Mikhail Tal, ele é a personificação desse xadrez mais moderno, né, e mais romântico, onde já tinha muita teoria, onde os campeões tipo Spassky, que era o mais universal dos jogadores... Pronto, vou colocar um terceiro estilo aqui, ó. O jogador universal, que é um cara que joga tanto no romântico quanto no posicional, e dizem que o Spassky, de um modo geral, foi o primeiro jogador realmente universal, né? Por exemplo, diferente do Karpov, que era posicional, e sempre eu lembro a vocês que eles podem muito bem um dia jogar E4, entendeu? Embora contra o Kasparov ele foi partir para dentro, em determinado momento ele se embananou, porque não era muito o estilo dele, e o Kasparov acabou levando o campeonato por causa disso. Mas isso é tema para outros assuntos. Até porque Karpov e Kasparov dá 10 horas de vídeo aqui, se eu for falar tudo, né? Tem documentário aí aqui no YouTube, você pode pesquisar, documentário de aí meia hora, de 60 minutos, falando tudo que aconteceu, como os caras degladiavam entre si e como a margem de erro era mínima, como a preparação do Kasparov. Porra, era outro xadrez, cara. E era bonito de ver porque são duas excelências se degladiando pelo título mundial. Uma excelência posicional, que é o Karpov. Todos os grandes, por exemplo, o grande mestre de xadrez, Rafael Leitão, aqui do Brasil, admira muito Karpov, por exemplo, que é aquele estilo de jogo posicional, límpido, claro, lógico, como se fosse o Capablanca, entendeu? Já o Sup, por exemplo, ou o próprio Alexander Fear, que tem um apelido de No Fear, sem medo, né, em inglês, e não é à toa, ele realmente é, para mim, um romântico da era moderna, vamos supor aqui, entendeu? Do nosso século. Fear, né? Se colocar um brasileiro. O GM Água Santiago acho que também seria mais dessa linha agressiva, mas não igual o Fear, na minha opinião. Acho que o Fear ele é muito agressivo. E agora, mais recentemente, né, nós temos o grande mestre Luiz Paulo Sup, que ele até ganhou uma partida blitz aí do campeão mundial Magnus Carlsen, que não vai defender um título mais, né? E a gente vai ver entre Dig Liren e Ian Nepomniachtchi quem vai ser o melhor. E o Carlsen não quer mais, né? Ele não perdeu nada, ele simplesmente disse ele que quer chegar no 2.900, que já está de saco cheio, e jogando o torneio ele vai chegar nesse... Enfim, o cara traçou novos objetivos. Acho que ninguém duvida que ele é atualmente o melhor jogador do mundo. E, bom,
basicamente é isso. Então, ao invés de ficar copiando, plagiando ou furtando, né? Porque eu estou pegando sem pagar o conteúdo dos outros, eu simplesmente decidi aí colocar minha cara a tapa e pegar tudo aquilo que eu sei, que penso, e colocar em forma de vídeo e disponibilizar para a posteridade aí. Então essa vai ser a minha contribuição, que eu sei. Eu sou só uma formiga no formigueiro, mas eu quero ser pelo menos a formiguinha Z, entende? Eu quero ter, daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, a convicção de que eu fui um homem honesto, de que eu fui um homem correto e de que eu lutei por aquilo que eu acreditava que era certo. Mesmo que, como ser humano, a gente erre, pelo menos eu errei tentando acertar. Se eu fiz isso, e se tiver chegado pelo menos perto disso, na minha opinião, eu já terei bastante êxito assim. E no mais, o meu campeão é o Mikhail Tal, representante da escola romântica. Eu venho de ter jogado muita inglesa e muita francesa, porque eu fiz o curso aí das irmãs Polgar, inclusive eu baixei aí de sites, e agora com essa visão que eu tenho, eu acho que é errado. Na verdade não é que eu sempre soube que é errado, mas agora a ideia é nunca mais fazer esse tipo de coisa, e já que eu vou ter um tempo aí, ansioso ou não, eu realmente vir aqui e entregar a minha contribuição. Claro que cada um vai ter um tamanho e peso, por exemplo, alguém como Magnus Carlsen, alguém como Kasparov, né? E eu nem tô querendo me comparar a esses caras, eles contribuíram muito mais do que eu, entendeu? Mas eu quero dar a minha, foda-se. Já joguei contra o grande mestre Krikor, também já joguei contra a Tawana de Medeiros. No meio do xadrez brasileiro atual, foram as duas pessoas mais famosas, assim, né, que se pode dizer. A Tawana de Medeiros, por exemplo, ela tem um imortal contra o GM Iago Santiago, e além disso, ela foi no Jô Soares, né, então isso... Jô Soares que morreu esse ano que eu tô gravando, em 2022. Exatamente agora, vai dar 15 horas e 15 minutos, segunda-feira, 31 de outubro de 2022. Inclusive tá vindo uma chuva aí. Mas tudo bem, né? E o Lula ontem se elegeu campeão. Ele se elegeu presidente. Ele ganhou a eleição do Bolsonaro por uma margem muito pequena, presidente do Brasil aí. Então a gente vai ter um presidente de esquerda, que merda. Enfim, são só as minhas considerações. Eu acabei não votando, mas se bem que eu acredito que eu estou bem evoluído em algumas transações financeiras e algumas formas de finança, então claro que com a mudança do governo para a esquerda eu realmente não estou otimista, assim como muitos também não estão. Foi muito acirrado, foi 50-50, e o que eu posso dizer é que, enfim, ele ganhou, eu não vou ficar chorando pitanga não, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer para alcançar os meus objetivos, é isso. Então, viu como o xadrez mexe com vida, mexe com tudo? Então, uma vez dito isso, eu tenho aqui os artigos. Esse artigo aqui, por exemplo, não precisa baixar nem nada, então eu acredito que o grande mestre Rafael Leitão, ele quis realmente deixar para a posteridade, assim como eu estou deixando os meus vídeos. Por exemplo, se alguém vê o meu vídeo agora e quiser fazer cortes ou alguma coisa do gênero, desde que não seja algo pejorativo, mas que seja algo em função do xadrez, eu super fico feliz, assim, entendeu? O cara vai estar me replicando e passando a minha mensagem para mais gente, bem ou mal. Então, dessa forma que eu penso sobre os artigos do grande mestre Rafael Leitão, que, diga-se por sinal, é um cara, um gentleman, né? E ele também é um cara que escreve artigos muito bem. Tem um grande mestre, sabe tudo de xadrez, né? Treinou com os maiores aí, inclusive com o Henrique Mackin também.
um grande mestre, o Gemilos lá, que a gente chama, e também com o MI, se eu não me engano, o Peliquian, que ele chama carinhosamente de Pelica, né? Então, se ele deixou esse artigo está solto na internet, significa necessariamente que a gente pode utilizá-lo para gerar um conteúdo, né? E aí, o que acontece? Eu vou explicar qual que é a minha ideia aqui. O meu campeão, né? Ou o jogador que eu pretendo me aprofundar mais, tipo assim, vou escolher um campeão mundial clássico e vou me aprofundar nele. Vai ser o Mikhail Tal. Acho que tem tudo a ver o meu estilo com o dele. Poderia ter sido o Kasparov tranquilamente, que para mim é o maior da história, disparado. E principalmente agora que o Carlsen não quis mais defender o título. Kasparov, enquanto ele teve vida, assim, fôlego, né? Enquanto ele era jovem, enquanto ele podia defender, ele defendeu. Depois tem uma hora que o cara capenga mesmo, mas se eu não me engano foram 15 anos como campeão, entendeu? É uma coisa incontestável, assim. Você que é fã do Fischer, pau no seu cu, meu amigo. O Fischer ficou 1 ano e saiu fora. Mas é claro, eu conheço aquela frase do Mikhail Tal, que você só precisa ser campeão mundial uma vez, e você já tá na história. Eu sei que é muito difícil. Então eu tenho todo o respeito do mundo a Fischer. O que eu não tenho todo o respeito do mundo é o cara que, tipo assim, endeusa muito mais o cara, entendeu? Até porque fora do xadrez eu achava que o Fischer era um puta de um mau caráter do cacete, tá? Enfim, e como eu quero ter todas as minhas energias agrupadas de uma forma positiva, eu super seguiria o Kasparov e não seguiria o Tal. Então, tipo assim, agora eu decidi criar o meu próprio conteúdo, vamos por assim dizer. E aí, o que eu faço a partir disso? A partir do momento que eu decidi criar o meu próprio conteúdo, claro, eu estou aqui fazendo um vídeo, eu vou ler o artigo, mas o conteúdo não é sobre o artigo em si, mas sobre o meu objetivo com esse primeiro vídeo, que é o seguinte, né? Eu vou estudar o campeão Mikhail Tal, e eu acredito que em jogos de torneio são jogos onde você entrega o seu melhor. Então, tipo assim, se você quiser fazer uma coisa muito espetacular e tal, você pode, por exemplo, pegar a Best Games of Mikhail Tal. E aí vai estar lá, muita agressividade, muito isso, muito aquilo. Mas eu acho que isso não condiz, já que eu quero aprender sobre como é a abertura do Tal, como é o meu jogo do Tal, como é o jogo de finais do Tal, sem ler o livro dele, apenas observando as partidas dele. Dizem que o silêncio pode gritar por você, né? O silêncio vale mais do que 1000 palavras. E aí, se eu pegar, eu quero ir sem a interferência da pessoa que escreve o livro, no caso eu que estou produzindo meu próprio conteúdo, realmente, de fato, me tornar um especialista no Mikhail Tal e tentar trazer tudo que há de bom no jogo dele para o meu jogo e tentar evoluir e crescer, possivelmente até o nível de mestre feed. Eu já sou um cara inteligente, sou um cara trabalhador, mas eu tenho 37 anos. Então vamos botar aí até 40 anos ser mestre feed. Para isso eu posso fazer, por exemplo, pelo menos 60 minutos de tática por dia, treinando meu cálculo, né? De cálculo. E aí a gente pode botar, por exemplo, uma partida do Mikhail Tal. E aí você me pergunta, pô, que tipo de partida? Não é muito mais fácil pegar a vida e os jogos do Mikhail Tal? Mas eu também sou um cara extremamente autodidata. Eu não gosto que me dê a coisa pronta. Eu gosto de ir olhando o que o cara foi fazendo, mesmo que eu demore um pouco mais de tempo, eu tenho essa coisa artesanal, científica comigo, de ir pegando os meandros da coisa, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, aí acerto, falei, beleza, isso aqui é assim. Eu gosto de ir realmente peneirando, tirando tudo o que fica ruim, só a terra, e eu mesmo achar o meu próprio diamante bruto. Por exemplo, o livro que eu baixei de forma ilegal, eu reconheço essa minha falha e pretendo não mais cometer esse tipo de erro, né? Eu quero me melhorar como ser humano também. Eu acho que até uma alfinetada no Fischer, eu acho que comemorar o 11 de setembro foi uma babaquice, uma palhaçada.
E uma prova que, tipo assim, babacas também jogam bem xadrez se treinarem muito, né? Que um aspecto positivo do Fischer é que ele realmente treinou muito. Eu acho que mais até do que todos. Tanto é que ele era grande mestre com 15 anos, numa época de 1960, da década de 70, em que isso era muito improvável. Eu não vou dizer impossível, mas, cara, o cara realmente tem que tirar o chapéu para ele. Eu não gosto dele como pessoa, mas como enxadrista, assim, o cara era top demais. Ele era muito, muito foda. Então, esse primeiro vídeo, primeiro eu fiz um desabafo sobre vida, sobre evolução, sobre estudo, sobre comprometimento com o futuro, sobre não cometer mais erros do passado, e assim me tornar um ser humano melhor e um enxadrista melhor, e utilizar o xadrez como ferramenta de melhora contínua no meu corpo, na minha mente, no meu espírito e no meu exercício de disciplina, por exemplo. Dito isso, nós estamos aqui com um artigo do rafaelleitão.com intitulado Grandes Torneios de Xadrez do Campeonato Soviético. Por que isso tudo? E agora eu vou explicar. Eu vou estudar o Mikhail Tal. O Mikhail Tal, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ele ele é o segundo maior vencedor, cara. Beleza, olha só. Primeiro eu vou falar da importância. Por exemplo, o maior campeão do Campeonato Soviético foi Mikhail Botvinnik com 6 títulos. E aí tem o Mikhail Tal que se segue aqui com 5 títulos. Então na história a gente vê a importância não só do Tal por ser um dos jogadores mais brilhantes no que tange ao ataque, né? E o estilo dele é muito bonito, é por isso que ele é falado até hoje, mas também não é só o estilo, você tem que entregar resultado, você tem que vencer. Desempenho e resultado tem que estar em união. Se você desempenha muito bem e o resultado não está vindo, talvez você tenha que mudar alguma coisa ali. Entendeu? E se você desempenhou ali médio e conseguiu vencer, não necessariamente você é bom. Às vezes seu adversário cometeu um erro muito grave, você capitalizou em cima daquilo. Mas você não pode ficar contando com a variância. Ou você tem que contar com a variância o mínimo possível para você ser de fato o melhor. Então estamos aqui no site do Rafael Leitão. Eu fiz aqui, se inclusive ele estiver vendo esse vídeo, se ele achar que eu fui leviano e que roubei o conteúdo dele de alguma forma, eu tiro o vídeo. Eu não quero treta nem briga com ninguém. Rafael é um cara muito maneiro e entrega um conteúdo de muita qualidade. Mas eu acho que esse aqui, o artigo, foi tão bem escrito que até para agradecer o Rafael Leitão por tudo que ele fez pelo xadrez brasileiro e para que eu também me agregue de alguma forma a essa grande personalidade que, na minha opinião, jamais será esquecida, eu queria deixar também a minha parte lendo o artigo dele. E o meu objetivo, eu já vou falar aqui agora, é pegar todas as partidas, e eu disse todas as partidas. Eu não vou pegar todas as vitórias, eu não vou pegar todos os empates, e não vou pegar todas as derrotas. Eu disse todas as partidas. Por exemplo, do campeonato, o primeiro campeonato soviético que o Mikhail Tal venceu foi em 1957, com apenas 20 anos. Isso eu li aqui na biografia dele, entendeu? E aqui, ó, a gente vai para 1957, o campeonato aconteceu em Moscou, tem a fotinha de Moscou, a capital da Rússia hoje, antiga União Soviética, por isso Campeonato Soviético de Xadrez. Bonito, inclusive, né? Aqui a gente tem o Mikhail Tal, um dos maiores enxadristas de todos os tempos, maior atacante do xadrez, então, enfim, dispensa comentário. Nesse campeonato especificamente, o Tal, ele fez 14 em 21. O que é isso? Ele ganhou 9 partidas, por isso tem um mais 9 aqui. Ele perdeu 2 partidas e é esse o ponto principal. A gente não vai estar aqui só para mostrar as combinações do Tal, mas a gente está aqui para mostrar o Tal como um todo. Suas aberturas, seu meio jogo, o seu final de jogo,
como ele pensava, como ele agia, como ele reproduzia, se ao longo da carreira ele foi mudando muita coisa ou se ele sempre foi assim e só foi aprimorando aquilo que ele já era. Enfim, dentre outras coisas, eu vou mostrar também as 2 derrotas, e é por isso que está mais 9 vitórias, menos 2 derrotas, igual 10 significa que ele empatou 10 vezes. Então, quando o tal foi campeão, ele empatou 10, ganhou 9 e perdeu 2. E você vê o aspecto humano do tal, entendeu? Ele amava o xadrez sobre todas as coisas, entendeu? Ele era um grande... Eu já vi vários materiais sobre o tal e várias pessoas que falaram sobre o Mikhail Tal. Então eu tenho propriedade para dizer isso, por exemplo, da própria filha dele, que tem entrevista dela no documentário que eu assisti. Esse documentário eu paguei, né? Quer dizer que em algum momento eu tive juízo e respeitei os direitos autorais alheios. E, enfim, o que eu posso dizer é que eu vou estudar todas as 21 partidas, sequencialmente. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer primeiro no tabuleiro e tendo as minhas análises de cabeça e escrevendo no caderno, né, a árvore de variantes que eu pensei, ou eu vou só passar mesmo como se fosse um narrador, mas eu vou ver todas as possibilidades e tentando acertar os lances do tal para ver como ele pensava, a sua parte estratégica, a sua parte de cálculo, porque tipo assim, nenhuma combinação ela vem do nada. Às vezes é o cara que deixa um rei no centro, às vezes é um cara que não está atrasado em desenvolvimento, então você agride ali, você entrega material para abrir linhas para poder atacar. Eu estou falando isso muito em base do Paul Morphy. O Paul Morphy tirava, basicamente o Paul Morphy, eu vou resumir para vocês, o que é a alma do xadrez romântico de um modo geral. Paul Morphy tirava as peças o mais rápido possível, dominando o centro o máximo que ele puder e zicando o adversário, sacrificava e pegava o erro do adversário e sacrificava, geralmente no ponto F7. E via muito gambito do rei. Hoje em dia está em desuso, mas naquela época romântica, época áurea, era muito utilizado, né? E por aí vai. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas um por um. Então se na primeira ele começa perdendo, eu não vi. Na segunda ele empata e só na terceira ele ganha, então a gente vai ver derrota. Se ele perdeu, e ele perdeu pouco, perdeu 2, eu quero saber por que ele perdeu. Se ele empatou, eu quero saber por que ele empatou. Será que ele sacrificou, o cara fez um contra-sacrifício, por exemplo? Como Mikhail Tal é considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor jogador de xadrez de ataque de todos os tempos, isso pode acontecer. Por exemplo, Tigran Petrosyan era um cara que contra-sacrificava com muita facilidade, e o Tigran ele tinha uma visão muito profunda de xadrez, portanto, ele já tinha calculado tudo. Não é porque o cara é posicional que o cara não calcula. E não é porque o cara é do cálculo que ele não posiciona, entendeu? Não pode ir, não é uma coisa muito fixa essa porra, não. Você tem isso em mente, tá? E aí a gente vai pra... Vamos lá, mais 9 menos 2, beleza. As 9 vitórias a gente vai ver. Às vezes são vitórias mornas. A gente não quer espetáculo. A gente quer entender o que se passava na cabeça do Mikhail Tal sem ter ninguém para explicar. Apenas lance a lance, procurando entender o que ele queria fazer com aquilo. Eu acho que muitos erros serão cometidos. Era muito mais fácil a gente pegar, por exemplo, partidas comentadas do Mikhail Tal, para ele mesmo dizer o que ele pensou. Né? A gente estaria muito mais alinhado. Isso é uma coisa que eu posso até fazer. Eu ainda estou elaborando coisas para trazer cada vez melhor. Mas, de um modo geral, essa é a ideia. A gente vem aqui no artigo, olha que informação importante. Entendeu? Porque, para mim, você pegar, por exemplo, a partida do tal numa simultânea, os jogadores de simultânea, apesar de serem muitos, eles eram muito fracos, na minha opinião. No campeonato soviético de xadrez, era talvez mais difícil que o campeonato mundial. E porque todos os melhores estavam enfrentando os melhores ali. Claro que tiveram vários tipos de sistemas diferentes, mas estava a nata do xadrez mundial daquela época. Então, uma revisitação da história de uma forma muito interessante e muito inteligente. E aí a gente tem os maiores campeões. Tem o Botvinnik, que é posicional, né?
grande campeão mundial também, que inclusive derrota o Tal. Ele tem 6 títulos, ou seja, ele ganhou esse campeonato duríssimo, dificílimo, 6 vezes. Ele é o maior campeão hoje em dia é campeonato russo, mas o soviético ele ganhou 6 vezes. Então, Botvinnik vai estar para sempre, para mim, como um dos maiores cientistas do xadrez de um modo geral. E eu digo isso porque, tipo assim, talvez ele não fosse... Ele fosse um jogador forte e completo e posicional, mas ele sabia ser híbrido quando ele precisava. Por exemplo, no campeonato de xadrez de 1960, o estilo agressivo do Tal varreu o Botvinnik do tabuleiro. A verdade é essa. O sacrifício do Tal era muito violento. E depois dali, o Tal começou a ter problemas de saúde. Isso é um fato. Não sou eu que estou falando. Mas, principalmente, o Botvinnik estudou minuciosamente o Tal. Meio que como eu vou fazer aqui agora, mas ele é o Botvinnik, então ele sabia muito xadrez. Ele estudou tudo que tinha para saber sobre o Tal naquela época, né? Pegou as partidas, estudou, né, como é que ele joga, o que ele faz, como é que se comporta. Tanto é que no campeonato de 1961, eu acho que o Tal foi um campeão muito curto, ele ficou só um ano mesmo, acho que depois ele não recupera mais a coroa. Mas o campeão mais marcante pela sua agressividade e brutalidade no tabuleiro. Seus cálculos extraordinários, seus sacrifícios de Tal e por aí vai. E o que acontece? O Botvinnik, aliado, que era um cientista, aliado à má saúde do Tal, acabou vencendo o match de 1961. Né? Então, daí a gente tem uma bela noção de... Enfim, eu quero pegar partidas também que não pode ser blitz nem nada, porque o Tal no blitz ele era um monstro, né? Tem até a partida final do Tal contra o Kasparov, que é o canto do cisne, né? Logo depois ele vem a falecer, a nos deixar, mas que é de fundamental importância, porque ele é um cara realmente monstro, assim, e que eu quero ver ele partido com 1h30, tipo assim, ele com tempo para ele calcular, para ele pensar, para ele ver. E eu acho isso muito legal. Então o Tal, tipo assim, olha como é que ele é tão importante para a história do xadrez. Ele ganhou 5 desses com esse estilo. Entendeu? 57, 58 na sequência. Depois ganhou 72, 74 e 78. Intervalo de 2 anos para cá e um intervalo de 4 anos. Ou seja, até 1978, né? Ele ganha o título em 60, em 61... perde e a saúde dele se debilita, mas você pode ver que até, né, muito tempo, 12 anos depois do título, 72, 14 anos depois do título, 74, 78, o Tal ainda é, né, até ali perto da década de 80 ali, o Tal ainda era forte pra caramba. Entendeu? Que agora sim a gente entra aqui, grande torneio de xadrez do Campeonato Soviético. A história da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, começa com a Revolução Russa de 1917 e termina em 1991, quando o governo centralizado foi desenvolvido. A URSS tinha dimensões continentais e abrangeu o território dos seguintes países: Rússia, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Estônia, Geórgia, Lituânia, Letônia, Moldávia, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Então, tipo assim, era gigantesco a parada, né? E até hoje a Rússia é gigante, né? Se tu pegar no mapa aqui, né, União Soviética, tem ali o símbolo das situações. A gente pode ver que essa galera assim, não vai aparecer aqui, mas é mais o território russo. Aqui, ó, Turcomenistão. Pega uma parada muito gigantesca no mapa, não tem jeito. E continuando com o artigo aqui, o extinto país dominou o xadrez internacional no século XX. Por essa razão, o Campeonato Soviético segue com uma reputação de ser a competição nacional mais forte de todos os tempos. No período áureo do país, ser campeão soviético dava o status necessário para o enxadrista se tornar um sério candidato ao título mundial. Então, tipo assim, tudo que eu sei, aliado a esse artigo belíssimo aí do grande mestre Rafael Leitão, muito obrigado por ter compartilhado esse conhecimento. Aqui a gente tem Tal, Botvinnik bem velhinho, Kasparov no auge, Karpov no auge, Smyslov ali pensando e tal. Foram algumas das estrelas soviéticas.
Vamos mais um pouquinho. O Campeonato Soviético foi disputado entre 1920 e 1991. Detalhe que o Tal morre em 1992, né? Então, praticamente a vida inteira do Tal, ele nunca passou um ano em que não existisse, né? Muito doido. Em 58 edições. O torneio foi realizado em 19 cidades. Dos 20 campeões mundiais oficiais, de Wilhelm Steins, 1886, a Magnus Carlsen, em 2019, 10 disputaram a competição e 8 foram campeões em pelo menos uma ocasião. Então isso demonstra cabalmente o poder, a força e a dificuldade que era você ganhar um campeonato soviético, entendeu? De xadrez. Era tão difícil, mas tão difícil, que o cara que ganhasse aquilo, pô, ele estava pronto para ser campeão mundial, entendeu? Ser campeão de mundial era que é um peido para quem tá cagado, meu querido? Não era nada. O campeonato soviético, até hoje, provavelmente, por mim, por muitos especialistas, é o campeonato mais difícil de todos os tempos. Tá aqui o GM Rafael Leitão, que não me deixa mentir, entendeu? Então vamos lá, ó. Primeiro campeão mundial, acho que é o preferido do SUP, se eu não me engano, o Alexander Alekhine. Ele venceu a primeira edição do Campeonato Soviético em 1920. Em sua única participação, Alekhine terminou a competição invicto com 9 vitórias e 6 empates. O enxadrista emigrou para a França no ano seguinte, em 1927. Sagrou-se campeão mundial ao derrotar o cubano José Raul Capablanca. Então, tem uma foto do Alekhine aí, né? Então ele entrou para a história não só como quarto campeão mundial, porque ele enfrentou o Capablanca, mas ele, antes disso, ele tinha passado pelo crivo, que eu acredito que deve ter sido duríssimo, porque só a nata, só os melhores jogadores do mundo já estavam ali. Então, realmente, dureza de vencer. E mesmo assim, o Alekhine acabou aí se sagrando o primeiro campeão, né? E aí tem os maiores campeões, tem o Botvinnik, com 6 títulos, Tal, que vai ser o nosso objeto de estudo, com 5 títulos. E nesse vídeo eu dou um panorama bem geral. 4 títulos, tem Tigran Petrosyan, também campeão mundial. Victor Korchnoi, ele não chegou a ser campeão mundial, mas foi um jogador que jogou até os 80, quase 90 anos. Muito duro, muito forte. Teve um match com o Karpov lá e não conseguiu, né? Teve muita politicagem envolvida também. Mas enfim, Alexander Beliavsky, né? Também está aí. Estará para sempre, né? Com 4 títulos. E por aí vai. Olha aqui, o grande Anatoly Karpov, por exemplo. Ele ganhou o campeonato 3 vezes, para você ver a dureza que não é. Paul Keres e o Leonid Stein, eu lembro dele. Esse aqui, ó, romântico e Anatoly Karpov, posicional. Tá legal? E aí tem outros campeões com 2 títulos, por exemplo, como Boris Spassky, Garry Kasparov e Vassily Smyslov, que foram campeões mundiais de xadrez. Ou seja, se o cara ganhou o campeonato soviético, não significa que ele vá ser, mas ele tem todos os requisitos para poder ser realmente campeão do mundo. Que ele já ganhou um campeonato tão forte, tão pedreira, com um nível de dificuldade tão alto, que o campeonato mundial, não vou dizer que vai ser fácil, mas talvez seja equivalente, entendeu? Acho que não vai ter nada lá que o cara já não tenha visto. Claro que assim, com as suas ressalvas, né? Tem aqui a foto do Kasparov, bicampeão soviético. Aí começa no IC, né? Se eu não existisse, papapá. Pô, mas se meu pai tivesse buceta, eu teria 2 mães, entendeu? Enfim, eu não vou nem ler o artigo inteiro, para que nenhum hater aí, ou alguém inimigo do xadrez, tenha que falar, não, tu pegou... Nesse caso, eu li uma parte aqui, não li tudo, que serve mais aos interesses meus, que é dar um panorama geral de tudo que eu vou fazer para poder masterizar aí a mente do Mikhail Tal, né? Ter o mindset Mikhail Tal para jogar xadrez. Então isso, acho que o primeiro vídeo de 50 minutos está ótimo. Eu consegui explicar tudo que eu queria. E aqui a gente já tem como alvo o campeonato de xadrez, o primeiro, Tal com 20 anos, em 1957, que a gente já sabe muito bem que foi disputado na Rússia, que o Tal jogou 21 partidas, ele venceu 9 e perdeu
2 e empatou 10, tá? Então nós vamos fazer de cabo a rabo, como diria, sei lá quem. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, que é pegar no Chessbase gratuito aqui, inclusive, tá? E essa é a versão gratuita mesmo, não é a versão paga. E aí eu também baixei uma base de dados do Mikhail Tal, inclusive já está aqui demarcado. Então qual que é a minha ideia, né? Eu vou pegar todos os campeonatos soviéticos, porque eu sei que não tem moleza lá, só vai ter as pedreiras, os melhores do mundo naquele momento, e vou ver como é que o Tal joga, de brancas, de negras, aberturas, meio jogo, finais, se às vezes ele jogava mais posicional, se o rendimento dele caía, ou se ele jogava muito agressivo e dava... Enfim, se ele ganhou o campeonato, a gente tem que convir que o desempenho dele foi acima do esperado e o resultado acabou aparecendo. Então a gente tem aqui, por exemplo, do 1 ao 21 aqui, ó. Sendo a primeira partida. Gurgenidze e Tal de Pretas. Tá aqui, ó, o 24º campeonato de xadrez. Né? Engraçado que tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pulo 18, não tem um 18 como vocês podem ver. Do 17 vai direto pro 19, 20 e 21. Então a gente vai seguir a ordem e tem que estar sempre muito atento a tudo, por isso o poder do agora estou exercendo sim. E aí o que acontece? A primeira partida, pelo menos aqui que a gente consegue observar, é sem dúvida nenhuma Gurgenidze, B. Gurgenidze contra Mikhail Tal. O Tal vence de pretas logo na estreia dele no campeonato soviético, 24ª edição, feita em Moscou, de 1957. Eu sei que eu estou mostrando tudo aqui, mas enfim, eu vou ter o meu trabalho com o tabuleiro, vou ver tudo lance a lance no tabuleiro, e depois que eu escrever tudo certinho, bonitinho, aí depois eu trago para o digital, com as minhas análises feitas no caderno e no tabuleiro físico, porque eu acho que isso, eu perco um pouco em velocidade, mas eu acho que eu não sei nem o que eu ganho, sinceramente, mas eu acho que eu vou ganhar muita coisa. Eu acho que vai ser vantajoso para mim no médio para longo prazo, né? E aí a gente vai ter essa percepção mais apurada do tabuleiro em si, com as peças reais. E aí depois é óbvio, a gente não pode deixar a tecnologia e a internet de lado. E aí a gente vai realmente trazer um conteúdo excelente aqui, ou o melhor que eu posso dar para a galera. Eu fiz com o Paul Murphy e agora eu vou fazer com o Mikhail Tal. Então vai ter as 21 partidas, ganhando, perdendo, empatando. E a gente vai estar estudando de uma forma muito centrada e objetiva, de uma forma simples, de uma forma leve, de uma forma didática, de uma forma direta, de uma forma muito verdadeira e honesta, para realmente entender o mindset do Tal, né? E, quem sabe, conseguir extrair um pouco dessa genialidade agressiva do nosso querido e amado Mago de Riga. Então valeu, cara. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal e vem vindo coisa muito boa aí, tá? Valeu, muito obrigado por tudo e fui.